Boa noite, meu nome é Leonardo Pinto da Silveira. Eu vou apresentar o trabalho sobre o diagnóstico desafiador da endometriose, o trabalho que é desenvolvido por mim, pela Ana Luísa Oliveira Camisasca, pelo Emerson Alves da Silva e pela Lara Amanda Silva Amaral. Então, começando falando primeiro da endometriose, né? É uma condição ginecológica crônica e debilitante na vida da mulher. É caracterizada, né, a fisiopatologia pela presença de tecido endometrial fora do útero. Importante a gente frisar aqui que a fisiopatologia em si, a maneira como ocorre, ela ainda é debatida, não tem uma ideia clara sobre como ocorre, mas existem algumas hipóteses, né? Mas isso, enfim, não é o assunto principal do trabalho. A variabilidade clínica da doença pode cursar com dor pélvica, com dismenorreia e infertilidade. Essas são as sintomatologias que mais causam repercussão negativa na vida da mulher, né? Mas pode ser assintomático, oligossintomático e apresentar esses sintomas um pouco mais graves. Aí eu trouxe uma imagem para demonstrar para vocês como que ocorre a deposição desse tecido fora da cavidade do útero, né? Então a gente pode ver, né, que são esses pontinhos mais escuros, que é o tecido endometrial que fixa em algumas partes do organismo da mulher. Então a gente tem, por exemplo, na cavidade abdominal, né, no colo, no intestino delgado, tem nas trompas, nos anexos, né, e tem no ovário, inclusive chamado aí de endometrioma, que é aquele aspecto de calda de chocolate, né. Então a gente vê que é uma fixação que pode ocorrer em vários locais do organismo da mulher. E aí a discussão sobre o trabalho é sobre o diagnóstico, né? E realmente é um desafio muito grande a gente conseguir um diagnóstico preciso e precoce da endometriose, pela variabilidade de sintomas e também a falta de método diagnóstico, né? Não invasivo, principalmente, porque hoje o que a gente tem de padrão ouro é realmente a laparoscopia, que é o método que consegue dar o diagnóstico da melhor forma, mas é um método muito invasivo, né? Um procedimento cirúrgico, então o paciente precisa ser de sedação, precisa de vaga no bloco. E além disso, né, o risco-benefício não é dos melhores, certo? Então aqui eu vou colocar uma imagem para a gente ver realmente como que ocorre, né, a laparoscopia, para a gente ter a dimensão da, do quão invasivo é no paciente, né? Então a gente vê que tem um laparoscópio que é colocado dentro da barriga do paciente, né? É feito ali o pneumoperitônio e aí você consegue visualizar as estruturas, né? A gente vê que é um procedimento que realmente é bastante invasivo no paciente para fazer o diagnóstico da endometriose. E aí, né, buscando alternativas de diagnóstico para poder melhorar a qualidade de vida, melhorar essa maneira menos invasiva de fazer o diagnóstico, alguns estudos têm buscado identificar algumas outras alternativas, né? Um deles é o biomarcador. Então, por exemplo, biomarcador sérico urinário, CA125, microRNA, eles podem ser, né, uma ferramenta diagnóstica menos invasiva e mais acessível, né? Tem outros ainda também, né, exames de imagem. Então, a ressonância magnética, ultrassonografia transvaginal, tem aí uma maior precisão na detecção de lesões endométricas mais profundas. Aí as tecnologias que estão emergindo, né, a gente tem a elastografia por ressonância e a tomografia por emissão de pósito, né, o PET. Está sendo explorado ainda para poder, né, ter uma melhor especificidade e acessibilidade diagnóstica do que o método invasivo, realmente. Então, aqui eu botei duas imagens, né? Primeiro é o PET, né, que ele mostra como se fosse ondas de calor no paciente, pela emissão de pósitrons, e a gente consegue ver áreas mais quentes e mais frias. Então, a gente consegue ver tecidos, né? Diferentes tipos de tecido em diferentes ondas de calor e consegue ver se há um tecido endometriótico fora de onde ele deveria estar. E do lado aí é a elastografia, que nada mais é que uma ultrassonografia, que são várias ondas e tecidos diferentes geram diferentes tipos de onda ou diferentes amplitudes de onda. Então a gente também consegue identificar né, um tecido fora do comum, fora de onde ele deveria estar por essas ondas. Hoje a gente também fala muito da inteligência artificial, né, na medicina, e também tem esse, né, é um avanço promissor,
porque a gente pode combinar as imagens de ressonância, de ultrassom, com a inteligência artificial, né? Com o intuito aí de auxiliar na identificação, na classificação de lesão. Isso ainda é uma área da medicina que está em avanço e ainda necessita de alguns estudos, mas tem sido utilizado já e pode ser que no futuro isso pode realmente ser uma realidade em muitos centros, né? Muitos serviços. Todos esses desenvolvimentos nos estudos, né? Ele tem potencial, né? E são estudados com o objetivo de reduzir o tempo de diagnóstico, né? E minimizar a necessidade de procedimento invasivo. Então, como por exemplo, com a laparoscopia. Isso melhora a qualidade de vida do paciente, né? Porque você consegue diagnosticar antes e não precisa ter uma técnica que precisa de sedação, você precisa realmente ficar ali no hospital e ter essa maior invasão, como por exemplo uma cirurgia que é a laparoscopia. Então a gente tem, né, como conclusão que os avanços na tecnologia de imagem e na identificação de biomarcadores, né, como eu falei, CA125, o microRNA, eles têm uma nova esperança para o diagnóstico precoce, mais preciso, ainda tem sido estudado, né? E a integração das inovações na prática clínica pode realmente mudar o manejo da endometriose, né? Então, quando a gente fala aí de técnicas menos invasivas, como a inteligência artificial, outros tipos de exame de imagem, além das tradicionais, a gente está falando aí em diminuir o tempo de internação, diminuir vaga em hospital, para poder fazer o diagnóstico da endometriose, e quanto mais precocemente fizer, melhor a qualidade de vida do paciente, né? Então, esse foi o trabalho e as referências bibliográficas, né? E foi um prazer conversar com todos vocês. Estou à disposição se houver alguma dúvida. E é isso. Boa noite.